O telefone tocou, já me ligou no desejo. Esse seu jeito é demais. Confesso que já tive medo de me envolver, de me apaixonar. Essa vibe combina, você vem por... Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Sabe como me ganhar? Se prepara que essa noite não vai acabar. Ei, já coloca o som que é pra entrar no clima. Então vai desce que é bom, Eu faço de tudo pra te agradar. Diz que eu sou um lixo, não joga. Realmente não sei gravar vídeos. Acredita que eu já gravei isto aqui 2 vezes, também já consegui ser interrompido 2 vezes, tentei gravar outra vez e depois tipo, acontece isto, acontece aquilo e eu literalmente não sei gravar vídeos. Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Antes deste vídeo começar, já sabem, deixem o like, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos, arrebentem com o like, inscrevam-se no canal que é extremamente importante, compartilhem. Também não se esqueçam de me seguir no Instagram, que é extremamente importante. Estou sempre lá a pôr fotografias, vídeos, etc. Insta-snaps, não é Insta-snaps, é Insta-stories, porque o Snap... What? Então, não se esqueçam de me seguir lá, que é extremamente importante. E vamos para o vídeo, chega de conversa e... E pessoal, sim, como vocês viram aqui por baixo, no título, como viram aqui por baixo, tipo aqui por baixo, aqui em baixo mesmo, não, como viram aqui em baixo no título, realmente isto é verdade e não é nada de clickbait, nem nada assim do género que vocês estão a pensar, não é nada disso, é realmente verdade. E esta doença que eu tenho é uma doença que pode ser muito má para pessoas que não estão habituadas a tê-la e a ter essa experiência. Para mim é mau. Eu vou dizer que é mau porque não vou dizer que é bom porque não é bom. Não vou estar a mentir aqui que é bom. Mas não é assim tão mau quanto era no início, porque eu já me habituei e realmente desenvolvi mecanismos que me conseguem ajudar. Basicamente é isto. E eu vou-vos explicar. Eu tenho paralisia do sono. É esta doença que eu estou a falar. Paralisia do sono. Eu sei que há muita gente que não deve conhecer esta doença, mas eu vou-vos explicar a paralisia do sono. A paralisia do sono é simplesmente... Por exemplo, vou explicar de outra forma. De outra forma que é para vocês perceberem melhor. Por exemplo, quando nós vamos dormir, o nosso corpo relaxa completamente. E quando nós sonhamos, não temos nenhum tipo de impulso, tipo tentar lutar e etc. Quer dizer, algumas pessoas têm, mas pronto, não temos assim tantos impulsos. Não começávamos a levantar e etc. E aí éramos sonâmbulos e etc. Não é isso que acontece. Então, porquê? Porque o nosso cérebro dá a informação ao nosso corpo que podemos realmente relaxar o corpo e, tipo, sem problemas nenhuns, tipo, o cérebro diz assim: está tudo suave lá embaixo, então podes dormir descansado que eu cá em cima comando tudo. Basicamente é isto. O nosso cérebro diz ao corpo que pode relaxar realmente e o cérebro desliga ao corpo. Desliga ao corpo e tu não tens qualquer tipo de impulso. E é isso que acontece, tipo, mas o cérebro desliga ao corpo, mas desliga não a 100%. Tipo, como vocês sabem, a respiração também diminui. Então, tipo, tudo fica mais suave. Como se fosse uma espécie de hibernação, só que para as pessoas, só que as pessoas não hibernam, né? Obviamente. E é isso que acontece na paralisia do sono, só que muito pior, porque realmente o cérebro dá a informação ao corpo que pode relaxar e o corpo completamente desliga, porque como se tu estivesse num sono profundo e que não conseguisses fazer basicamente nada. Só que aí, até aí está tudo bem, né? Só que chega ao ponto que tu estás de olho aberto e consegues ver tudo o que está a acontecer ao teu redor e não consegues fazer uma única coisa, mesmo uma única coisa. Não consegues mexer um braço, não consegues mexer a perna, não consegues gritar por ajuda, porque muitas vezes vocês devem estar a perguntar: gritar por ajuda porquê? Porque realmente é uma sensação muito sufocante, porque se tu estás a dormir, a tua respiração está mais baixa. Então imagina, tu entras em pânico com pouca respiração. Basicamente é muito sufocante. Há pessoas que sentem cheiros, eu não sinto cheiros, mas há pessoas que também ouvem barulhos. Até hoje eu não me lembro de ouvir qualquer tipo de barulho mesmo. Acho que nunca ouvi barulho algum, graças a Deus, porque senão ainda ia entrar mais em pânico. E há pessoas que também veem coisas. Isso acontece-me frequentemente, tipo de ver coisas enquanto isso me acontece. E eu já vi na internet que dizem que é alucinações e também, de certa forma, também pode não ser alucinações, mas basicamente quando acontece esses tipos de coisas, a explicação das pessoas é alucinação. De certa forma também acredito que é alucinação, apesar de estar aqui tipo na brincadeira a falar disto, é alucinação. Mas por vezes há coisas que não parecem ser alucinações. Mas pronto, isto aqui não é o tema do vídeo. Vocês devem estar a perguntar assim: mas Dilton, se isto é uma coisa tão má quando tu dizes, porquê que estás a contar isso assim, tipo, normal e de uma forma, tipo,
razoavelmente contente e etc, etc. Porque basicamente isso é uma doença que é má para as pessoas que não estão habituadas. Eu basicamente já estou habituado e já é uma coisa completamente normal. Tipo, se eu não mexer os braços e as pernas, tipo, dá-me uma sensação de querer tremer porque não consigo mesmo. É uma fobia muito má que eu tenho. Não consigo ficar parado, tipo, sem mexer nada. Eu estou a contar isto aqui de uma forma divertida porque é uma doença, é uma doença, mas há outras coisas muito piores. E isso me acontecer, tipo, isso não me afeta basicamente em nada na vida. Porque isso acontece-me quando eu estou assim e eu consigo dar a volta por cima. Já vou explicar como. Há coisas muito piores e coisas muito mais tristes e etc. E se eu levar isto aqui a dizer assim, Ai, eu tenho uma doença e sinto-me muito mal quando isto acontece. claro, automaticamente se é uma doença, não vais te sentir bem, não vais te sentir contente. Mas tipo, se levares isto aqui na desportiva e como se fosse uma brincadeira, porque realmente não me afeta mesmo. Não me afeta em nada, simplesmente só me assusta e quando eu estou a dormir e tipo entro em pânico, se for um sonho assim mais agressivo e mais assustador. Mas pronto, temos que levar as coisas na desportiva e na brincadeira porque a vida são 2 dias e é isso, basicamente. Tipo discurso de Orlando Silva 2018. E eu vou-vos explicar como é que eu consigo dar a volta por cima disso. Por exemplo, eu estou a dormir. Há vezes que não é assim tão assustador, porquê? Porque isto aqui tudo depende, que isto acontece de 3 formas. Tipo, pode-te acontecer no meio do sono, né? Pode-te acontecer tipo perto de acordares e pode-te acontecer antes de adormeceres. A mim acontece-me antes de adormecer não, quando tu vais adormecer e estás tipo naquele momento que começas a adormecer. Isso acontece-me. Eu vou para adormecer e de repente tipo dou por mim. Tipo, o corpo relaxa e eu sinto mesmo esta transição e é bué de estranho. Porque o corpo relaxa e tipo o meu olho tipo abre e eu consigo ver tudo e não consigo mexer o corpo. E eu tenho uma técnica, tipo, o meu corpo, eu acho que ele não desliga automaticamente tipo, as pernas e etc. E eu tento fazer uns impulsos assim, como se fossem aqueles impulsos de tipo de pensamento, uma coisa assim, mas tento mexer a perna assim com um impulso, faço mesmo força na perna para conseguir, porque ao levantar a perna e assim não consigo fazer nada mesmo, não consigo. E a única coisa que eu consigo é tentar mexer a perna com impulso. E é realmente o que eu tento fazer e por vezes eu consigo. Geralmente eu consigo fazer sempre isso e tentar acordar. Só que o problema é que às vezes eu estou bué cansado e estou com bué sono e depois volto a cair no erro de fechar o olho. Sempre que isso me acontece, eu tenho que levantar, mesmo que eu esteja a morrer de sono e não aguentar mais com o sono, eu tenho que mesmo levantar-me, ficar tipo uns minutos tipo assim acordado e olhar para tipo qualquer sítio para ficar tipo normal, como se eu estivesse acordado e depois voltar a dormir. Aí eu tenho a certeza que não me acontece. Agora, se isso me acontecer e eu conseguir acordar-me e depois tipo estar assim com um bom sono e eu voltar a fechar o olho, vai-me acontecer. Quantas vezes eu deitar-me, quantas vezes eu dormir, vai acontecer isso e não é nada fixe, porque estás sempre a entrar em pânico, então isso vai acontecendo, então eu acordo, fico uns tempos assim a olhar para algum sítio, fico parado e não sei o quê, e depois volto a dormir e tudo acaba. O pior caso mesmo que eu já tive foi uma vez que eu estava a dormir em cima do braço e provavelmente já estava a dormir há muitas horas porque eu estava a sentir uma dor muito forte e de repente, quando eu vou para acordar, para me virar, para sair de cima do braço, o que é que me acontece? Paralisia do sono. E eu não conseguia me mexer e estava-me a doer muito, mas muito mesmo. E eu lembro-me que a minha irmã estava ao lado. Só que eu olhava para ela, tentava-lhe chamar tipo, para me pedir ajuda, para me acordar a mim próprio, mas não conseguia, porque eu tenho a percepção do que é que está-me a acontecer e eu sei que se alguém me acordasse, tipo, aquilo parava. Só que simplesmente eu não consigo, nunca consegui pedir ajuda para alguém me acordar, porque a voz não sai, nada acontece. Então eu tenho que estar ali naquela brincadeira com as pernas, tipo, a tentar acordar e depois a pessoa ainda diz-me assim. Mas Dilson, tu estavas a sonhar, estavas a mexer a perna. E eu disse, não estava a sonhar, estava a ter paralisia do sono e tu em vez de me ajudares, não me ajudaste. Porque a pessoa, tipo, quando tu vês uma pessoa a sonhar, vais lá dizer assim, Olha, acorda, que não podes dormir porque estás a sonhar não sei o que, não sei o que mais. não, ninguém faz isso. Mas eu, como tenho esse problema, se as pessoas me conseguissem acordar, era muito melhor. Porque assim não passo por aquela complicação toda de tentar acordar, etc. Então, como eu disse, realmente isto aqui é uma doença que é, pronto, é má, mas não é nada de grave e não afeta em nada a minha vida. E simplesmente é paralisia do sono e eu já me habituei a isso. E eu vi na internet que todas as pessoas pelo menos vão ter uma experiência dessas ao longo da vida.
Tipo, não quer dizer que toda a gente vai ter, mas tipo, a maioria das pessoas tem uma experiência dessas tipo, ao longo da vida. E não é uma coisa muito fixe, e quando passarem por isso vão compreender o que eu realmente estou a falar. E a mim acontece-me frequentemente, como eu já disse, tipo, não me acontece tipo numa semana, não me acontece a semana toda, há semanas que não me acontece, há dias que me acontece tipo 2, 3 dias seguidos, às vezes acontece um dia em algum tempo, tipo assim, coisas assim, tipo esporádicas. Sinto o meu português. Acho que esporádicas significa tipo de vez em quando e etc, etc. E um abraço, um beijo e